Vamos conhecer agora a nossa casa de Caiçara do Rio do Vento. Então o jardim chamado aqui é um terraço, né? O terraço português da nossa casa de Caiçara do Rio do Vento. Então esse terraço, essa casa é uma homenagem a uma criatura especial chamada Jacira Varela, que foi empregada da casa da minha mãe e foi a minha babá, quem me criou. Jacira nasceu e morreu na cidade de Caiçara do Rio do Vento. Então essa casa é a homenagem a ela. A casa da minha mãe de Caiçara do Rio do Vento. Aqui é uma salinha da casa, com as plantas. Essas cadeiras de balanço bem antigas. Então tudo nessa casa reflete a um estilo de vida lá do 1940. Devendo lembrar que os principais personagens dessa época então aqui a entrada, ó, a entrada da casa. Platibanda da casa, um pórtico. É uma casa com uma capela. Não deixa de ser algo que remete a vários personagens da época da passagem da minha mãe pela cidade de Caiçara do Rio do Vento. A capela, a chamada capela da nossa casa. Tradicionalmente, a capela, uma casa, ela tem que possuir uma biblioteca e uma capela. É impossível não pensar num casarão que não tenha uma capela. Quem são os padroeiros? O primeiro padroeiro é Nossa Senhora Santana, que é a padroeira da minha avó, Ana Hermínia de Paiva Cunha. Santana
Então aqui é a Capela de Santana. O segundo padroeiro é São Sebastião. São Sebastião diz respeito ao padroeiro de Caiçara, do Rio do Vento, e a minha babá, Jacira Varela da Silva. Então São Sebastião, o grande mártir, o grande padroeiro de Caiçara. Aqui é o altar de Santana. Ao lado do altar de Santana temos o segundo padroeiro e o altar de Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora da Conceição é a padroeira de Lages. É uma homenagem à minha tia, que foi professora em Lages, Luísa Bandeira, que era filha de Maria. Os santos das minhas avós. Então, Nossa Senhora das Dores, da minha avó Maria Rosa Bandeira de Melo, e a Mater Dolorosa, que minha bisavó chamava de Santa Marta. Inclusive, na hora do batizado da minha mãe, ela dizia que minha mãe tinha que se chamar Marta Dolores, em homenagem à Mater Dolorosa, que ela interpretou como sendo Marta e Dolores, a minha avó de Jardim de Angicos. Aqui é Nossa Senhora do Livramento, da minha avó Maria Rosa Bandeira de Melo, que veio da Paraíba e faleceu em Caiçara. O Menino Jesus, que é uma devoção nossa. Então nós temos o Menino Jesus aqui, que é quem protege as pessoas que são portadoras de deficiência. Os santos da minha mãe e o oratório e os santos da nossa amiga e madrinha Irene Montoril de Lages. Esse oratório era do quarto de Irene Montoril, a minha madrinha Irene de Lages. Aqui todos os santos da minha mãe, que faleceu. E aqui o altar da Pietà. A Pietà aqui, muito bonita, com Jesus Cristo, na hora do seu último estertor de moribundo. Então Jesus estertora. Vejam que o pulmão, ó, está um pulmão que teve um movimento do estertor. É a piedade de Maria. Os nossos santos padroeiros e a lenda de Verônica, cujo rosto está estampado em um tecido. O rosto de Cristo ficou estampado em um tecido. E aqui é São João. É mais uma devoção nossa, não é? Lembrando aqui que esse castiçal e esse tabernáculo, ele tem uma vocação barroca e também judaica cristã. Veja o castiçal com 7 braços
porque são os 7, é como se Deus possuísse 7 olhos, os olhos de Deus, queimando como fogo aí, ó, para proteger essa casa de Caiçara e essa capela. Mais um castiçal aqui de 7 braços, ó, da nossa tradição. Nossa tradição aqui é judaica cristã. Os Bezerra, eles tinham no passado a devoção judaica também. Então a capela da nossa casa tem elementos do judaísmo e elementos católicos. Essa síntese católica. O Papa aqui me dando proteção, ó. Veio de Roma esse diploma, assinado pelo Papa. Então essa é a capela da casa de Caiçara do Rio do Vento. A entrada lá na frente, o pórtico de entrada da casa de Caiçara do Rio do Vento. Aqui você passa para o quarto e o altar de Buda. Então esse altar, o altar de Buda, algumas vezes eu fui homenageado na capital paulista, quando eu era artista plástico. Eu recebi o troféu Alberto Santos Dumont no Centro Cultural da Marinha. Posteriormente eu recebi o troféu SNAP comemorativo dos 453 anos de São Paulo com uma obra. Ganhei o prêmio Paleta de Ouro. Ganhei também o troféu a Ordem do Mérito das Artes Plásticas, também na capital paulista, em 2007. Em 2008, o prêmio Alberto Santos Dumont, com o trabalho chamado Imperador Carlos V e Ícaro. Com a obra Retorno dos Deuses, eu ganhei o troféu Paleta de Ouro. Essa cama aqui é a cama do quarto da minha mãe. Ela faleceu nessa cama. Aqui temos os lustres antigos da nossa casa antiga, com as revistas antigas. A mesa da trisavó dos meus netos, chamada Rita Freire de Mesquita. A cama da minha mãe, Marta Bezerra de Medeiros, nascida de Paiva Cunha. O guarda-roupa, que ficou muitos anos no quarto de Isabelle, com todos os discos daquela tradição, não é? Do disco. Esse espelho bem antigo, que complementa esse quarto. O banheiro do quarto, com um espelho também bem antigo. O banheiro tem um pé direito muito alto. Uma das coisas que chama a atenção aqui, nesse banheiro, é a banheira. A banheira de ferro, inglesa, que terminou ficando sem uso, não é? Os perfumes antigos, as memórias dos perfumes.
Aqui a ornamentação do banheiro, também antiga. Os tamboretes antigos do banheiro, de louça. Um perfume da Yardley, da década de 70. Algumas colônias da década de 70 que restaram. E o pequeno jardim, chamado de jardim francês, que por conta do sol a gente quase não vê. Esse pequeno jardim francês. Um guarda-roupa da década de 40. Essa mesa da casa de Dona Rita Freire de Mesquita. Depois foi para a casa de Dona Janete Mesquita. Depois foi para a casa de Teresa Mesquita. Depois foi para a casa de Francisca Albuquerque Gomes de Mesquita. Depois veio para a residência da casa de Caiçara de Jaqueline Lima de Mesquita. Lima de Albuquerque Mesquita. Aqui é o altar de Buda, que é um símbolo de paz, de tranquilidade. Esse espelho era do quarto também da minha mãe, que acompanhava a cama. Esse penteador antigo, que foi do quarto das crianças. Então essa é a ideia da nossa casa de Caiçara do Rio do Vento. Aqui nós podemos nos lembrar de nossos queridos antepassados. Minha tia Ericina Bandeira Fernandes, meu tio João Fernandes da Câmara, os amigos da minha mãe, Geraldo e Walter Andrade, filhos de Luiz da Mata Teixeira, que era comerciante e proprietário de Caiçara do Rio do Vento. A lenda diz que esses personagens se reúnem nessa casa para conversar, todos já mortos. A lenda fala que a alma deles transita por aqui. A minha avó, Maria Rosa Bandeira de Melo, Walter Geraldo, Cacá, que é Jacira Varela, então fica aqui um traço, né, da casa de Caiçara, mantida por mim.